Nesse momento eu gostaria de pedir que os irmãos abrissem as Bíblias de vocês em Apocalipse. Apocalipse capítulo 14. Aberta a palavra de Deus, feche seus olhos nesse momento. Vamos elevar o nosso pensamento e o nosso coração a Deus. Vamos pedir que Ele nos instrua nesse momento. Senhor Jesus, estamos aqui, Pai, diante da Tua presença para te clamar, para te suplicar, como já foi pedido aqui. Mas eu te peço mais uma vez, nos esvazia, Pai. Retira todas as nossas distrações. Remove dos nossos corações preconceito, a vaidade, o orgulho, a exaltação própria. Retira, Pai, das nossas vidas o que não te agrada. E que nesse momento, Senhor Jesus, o nosso coração esteja aberto e a nossa mente esteja aberta para receber a Tua palavra. Que o Teu Espírito Santo nos preencha. Que o Senhor Deus possa estar falando aos nossos corações o que o Senhor quer nos falar. Que cale o ser humano, Senhor Deus, que eu não fale nada da minha boca, mas que eu venha ser apenas um instrumento Teu, Paizinho. Que os nossos irmãos estejam ouvindo com atenção e que a Tua presença seja constante e real nessa manhã. Tira as escamas dos nossos olhos, Senhor Jesus, e fala o que nós precisamos ouvir. Entregamos a Ti todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. O tema do sermão de hoje é a reforma de saúde e a mensagem do terceiro anjo. A gente vai abordar um pouquinho esse assunto, né? Que é de extrema importância para os dias que nós estamos vivendo. Tá certo? E eu quero dar uma revisada com vocês aqui sobre as mensagens angélicas, tá certo? Eu sei que muitos de vocês já ouviram por muitas vezes esse tema, né? Das mensagens angélicas, mas eu acredito que sempre a gente pode extrair lições desse tema, tá certo? Então vamos ler Apocalipse no capítulo 14, a partir do versículo 6. Vamos lá para o versículo 6. Aqui está falando sobre as mensagens dos três anjos, tá certo? E a gente vai começar a leitura aqui. E peço que vocês prestem bastante atenção nesses textos, tá bom? E diz o seguinte: vi outro anjo volando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, e a cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte: temam a Deus e deem glória, pois é chegada a hora que Ele vai julgar. E adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a mensagem do primeiro anjo, certo? Do versículo 6 e versículo 7. A primeira mensagem angélica, meus irmãos, teve o seu cumprimento no movimento do advento, né, que aconteceu entre 1840 e 1844. Essa mensagem, como vocês podem ver aqui, ela proclama um evangelho eterno. A salvação através da justiça e da graça de Cristo. O seu poder justificador e santificador. O motivo, né, para o temor reverencial e dar glória a Deus é o início de quê? O que é que a gente lê aqui? O início do seu Tem aqui no versículo 7. Pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Então o motivo é o início do seu juízo. E trata-se do juízo investigativo pré-advento, que se iniciou lá naquela época, em 1844, como nós já sabemos a história. Quem não souber, depois pare com calma e estude um pouquinho mais sobre o grande desapontamento, né, sobre a história da nossa igreja. E aí, trata-se do juízo investigativo pré-advento, que se iniciou nessa época. Pessoas transformadas pelo Evangelho glorificam a Deus em tudo.
pois dar a glória a Deus é revelar o caráter dele por meio do nosso. E assim, dessa forma, torná-lo conhecido. Vamos dar sequência. Vamos para a segunda mensagem angélica, que está a partir do versículo 8. Vamos continuar a leitura. Seguiu-se outro anjo, o segundo, dizendo: Caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. A segunda mensagem angélica está aí no versículo 8. Vocês podem fazer a marcação na Bíblia de vocês, ajuda bastante na hora que a gente for estudar, tá certo? E aí, a segunda mensagem angélica, ela anuncia a queda de quê? Da Babilônia. Foi apresentada também em 1884, essa mensagem. Ela também foi proclamada nessa época. E devido à proclamação dessa mensagem suceder cronologicamente a pregação do juízo, né, que a gente já falou na profecia, e devido às igrejas às quais essa mensagem se aplica, já verem sido em outro momento puras. A igreja, inicialmente, ela seguia uma linhagem correta, uma linha correta, né, de condutas. E aí, a Babilônia, que a gente vê aqui nesse texto, ela refere-se às igrejas que rejeitaram as advertências do juízo. Naquele momento, houve grande comoção entre as pessoas, e as pessoas começaram a aprender, começaram a buscar através de uma pessoa, outras pessoas foram sendo alcançadas, e essa mensagem ela começou a ser pregada. A princípio, de forma equivocada, eles acharam que seria a segunda vinda de Cristo, certo? Mas infelizmente não aconteceu. Eles acertaram a data, mas erraram a ocasião, o evento, certo? Então, o que estava acontecendo naquele momento? Jesus ele saía do lugar santo para o Santíssimo, né? Houve a purificação do santuário e se iniciou o juízo o quê? Investigativo. E as pessoas que realmente se converteram e creram nesse evangelho, quando houve aquele desapontamento, eles não saíram e abandonaram a sua fé. Algumas pessoas que se prepararam por medo, porque sabemos que muitas pessoas elas buscam a Cristo por medo e não pelo real valor que Cristo tem nas nossas vidas. As pessoas fazem por medo. E aconteceu naquela época. E muita gente abandonou a fé e perdeu as esperanças que Jesus viria. Mas quem realmente aceitou aquele evangelho e creu realmente que Jesus ia voltar, entendeu que aquilo ainda iria acontecer. E que naquele momento se iniciaria o juízo. Tá certo? A segunda mensagem que diz: Caiu a grande Babilônia. Ela é repetida lá em Apocalipse 18. Dê uma olhadinha. Abra aí no capítulo 18, a partir do versículo 1. Que diz assim: Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com potente voz, dizendo: Caiu a grande Babilônia. Ela se tornou morada de demônios, refúgio de toda espécie de espírito imundo, e esconderijo de todo tipo de ave imunda e detestável. Pois todas as nações beberam do vinho do furor da sua prostituição. Com ela se prostituíram os reis da terra. Também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da luxúria. Ouvi outra voz do céu dizendo: Saiam dela, povo meu, para que vocês não sejam cúmplices em seus pecados, e para que os seus flagelos não caiam sobre vocês. Então preste atenção aqui. O povo de Deus que ainda está em Babilônia é chamado a sair dela. Aqui Deus ele está chamando para que nós possamos sair dela. E assim nós não sejamos culpados de participar dos seus pecados. E não receber as pragas que deverão ser derramadas sobre essas pessoas, sobre essa igreja. Portanto, meus irmãos, a Babilônia ela é constituída das igrejas que ensinam erros teológicos. Igrejas que ensinam erros teológicos herdados desde lá, a igreja da Idade Média.
Então, que erros teológicos são esses? Mudança no dia de descanso, adoração a imagens de escultura, falso sistema de intercessão, porque nós sabemos que Jesus está lá no santuário celestial intercedendo por nós, e muitas igrejas elas estão pregando que outra pessoa pode interceder por nós, né? E a gente sabe que o nosso único intercessor é Cristo, lá no céu. Dentre outros enganos. Esses são os principais, né? Mas são vários enganos que temos nos deparado nos últimos dias. E esta mensagem, meus irmãos, ela vai continuar até o fim. Uma vez que a Babilônia, ela é descrita como se tornando cada vez pior. Ela não vai disso para melhor, ela só vai disso cada vez para pior. Então vamos continuar a leitura. Vamos voltar lá para o capítulo 14. Versículo 14. Capítulo 14, versículo 9. Vamos já continuar a leitura. E vamos ver agora a mensagem do terceiro anjo, que diz o seguinte: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro, dizendo com forte voz: se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite. E aí, olha só, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. Amém. Amém. Na versão mais fiel, né? Essa minha versão é Nova Internacional. Mas se vocês colocarem na internet, tem também algumas pessoas que têm a Bíblia, a King James Fiel, de 1611. Nessa versão diz a fé em Jesus. Aqueles que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A terceira mensagem angélica, ela contém uma clara advertência. Não adore a besta e a sua imagem, nem receba a marca dela. Ninguém ainda recebeu a marca da besta. Ninguém ainda recebeu a marca da besta. Isso é um alerta. Mas isso vai acontecer brevemente. Com aquelas pessoas, como nós sabemos, que aceitarão o dia errado do descanso, né? E aí, se as pessoas começarão a receber a marca da besta. Se você assim o fizer, o resultado será a destruição. O conteúdo da terceira mensagem, ela está embasada no capítulo anterior, no capítulo 13. Então, se vocês quiserem depois dar uma olhada, estudarem mais aprofundadamente, porque eu não vou me deter muito nesse assunto, né? Porque eu ainda quero entrar no real assunto. Então, se vocês quiserem realmente se aprofundar nesse tema, estudem também o capítulo 13, que é o embasamento dessa profecia, tá certo? Pregar esta mensagem é a nossa obra, embora seja uma poderosa advertência mundial feita aos homens contra a adoração à besta e a sua imagem. A terceira mensagem angélica é a mensagem do Evangelho para os últimos dias. Ela convida o povo para receber o quê? A justiça de Cristo. Essa é a mensagem do terceiro anjo, meus irmãos. Receber a justiça de Cristo, que se manifesta na obediência a todos os mandamentos de Deus. E esta mensagem, ela deve ser proclamada com alto clamor. Amém. Conforme declara a profecia que a gente leu lá no capítulo 18. Lembra que a gente leu o capítulo 18? Vamos dar uma olhadinha novamente. Só o versículo 1 e 2. Vamos lá. Depois destas coisas, vi descer do céu outro anjo, que tinha grande autoridade, e a terra se iluminou com a sua glória. Então exclamou com o quê? Com potente voz, dizendo: caiu a grande Babilônia. Exclamou com potente voz. Isso significa alto clamor. O que significa alto clamor?
clamar em alta voz, né? Exclamar em potente voz. Então aqui está se referindo ao quê? Ao alto clamor. Este é o alto clamor do terceiro anjo. Capacitado pela chuva serôdia do Espírito Santo, o povo de Deus anunciará a queda completa da Babilônia, pois todas as nações terão bebido completamente do vinho do furor da sua prostituição. A primeira chuva do Espírito Santo foi lá no Pentecostes, né? Com os apóstolos. E a última chuva do Espírito Santo ocorrerá antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. De fato, todo mundo será cheio do Espírito Santo ou do espírito de demônios. Nesse final dos dias, não vai existir experiência neutra. Não existe experiência neutra, meus irmãos. Ou somos preenchidos pelo Espírito Santo, ou nós somos preenchidos por demônios. Muitas coisas vão acontecer quando de fato o alto clamor começar a ser exclamado, né? Proclamado. Muitas coisas sobrenaturais vão acontecer, como aconteceu no tempo dos apóstolos. A gente sabe que os apóstolos, eles começaram a falar em línguas que não era deles. Isso é poder sobrenatural, poder divino. Falar em outras línguas não é falar uma língua que ninguém entende. É uma língua diferente da sua língua nativa. Então, naquele momento, os apóstolos, eles começaram a falar de forma que todos podiam entender. Pessoas de vários lugares podiam entender coisas sobrenaturais. E assim vai acontecer no final dos tempos. Quando Jesus estiver pertinho de voltar, muitas coisas vão acontecer. E será que nós estamos preparados para proclamar o alto clamor? Será que eu e você, como cristãos, estamos preparados para proclamar esse alto clamor? Será que nós estamos pedindo que Deus nos prepare para receber a chuva serôdia? Porque nós precisamos estar preparados para receber essa chuva. Este tempo, ele é tremendamente solene e de muitas oportunidades para a pregação do Evangelho e da verdade presente. Segundo Ellen White, mesmo antes do tempo de prova, antes que as provas comecem a acontecer, o alto clamor do terceiro anjo já começou na revelação da justiça de Cristo, o Redentor que perdoa os pecados. Então nós já estamos aí, já começou o movimento do alto clamor. E daqui para frente só vai se intensificar. Quanto mais o tempo passe, mais se vai intensificar esse alto clamor, esse movimento que nós temos que fazer parte, meus irmãos. Nós temos que estar preparados. Então, já começou através da revelação da justiça de Cristo. Então, a mensagem do terceiro anjo, Deus fala através da sua serva, que a mensagem do terceiro anjo é a mensagem da justificação pela fé. As três mensagens se completam, unidas em uma sólida plataforma inamovível e são pregadas de forma integral até o final, tá certo? A primeira e a segunda mensagem, elas já foram dadas em 1843 e 1844. E nós estamos agora proclamando a terceira mensagem angélica. Mas todas as três devem ser ainda proclamadas. Elas estão interligadas. Não pode haver uma terceira sem a primeira e sem a segunda. Eles começaram, nós terminaremos. Agora é o tempo, nós estamos vivendo no tempo de total consagração à missão. Quantas pessoas, meus irmãos, estão lá fora perdidos, necessitando de receber salvação? E nós temos o privilégio de ter o conhecimento de uma verdade que vai nos permitir sermos usados pelo Espírito Santo para proclamar o alto clamor e para trazer pessoas para Cristo. Então vamos lá, pode passar.
Quais são as características do remanescente? A gente pode ver lá no capítulo 14, no finalzinho, no versículo 12. Qual é as duas características do remanescente? Guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de quem? De Jesus. Essas duas características precisam fazer parte do povo que se diz remanescente, do povo que está proclamando a volta de Jesus, falando da volta de Jesus para as outras pessoas. Então, se você quer fazer parte do povo remanescente, você precisa ter em mente que você precisa guardar os mandamentos de Deus e ter a fé de Jesus. Então, nós já revisamos 3 mensagens angélicas, as 3 mensagens angélicas. Entendemos o que significa o autoclamor. Se alguém tiver alguma dúvida, pode falar, tá certo? Entendemos o que significa o autoclamor e qual o povo que vai cumprir essa missão, tá certo? Nós entendemos as 3 mensagens, nos aprofundamos um pouquinho mais na terceira mensagem angélica e o que significa o autoclamor e qual vai ser o povo que vai proclamar o autoclamor, quais as características do remanescente. Mas e então, como a nossa saúde tem relação com a mensagem do terceiro anjo? Agora a gente vai entrar no tema da pregação. Como que a nossa saúde tem relação com essa mensagem? Pode passar, por favor. Deus nos fala através da serva dele, Ellen White, que está aqui, não. Essa sigla aqui é Conselho sobre o Regime Alimentar, tá certo? Isso aqui está na página 32.3. A maior parte desse sermão eu tirei desse livro, tá certo? Conselho sobre o Regime Alimentar. Quem tiver interesse de estudar um pouco mais e se aprofundar no tema, leiam esse livro, tá certo? Mais especificamente o capítulo 1, 2 e 3, que é de onde eu retirei essa mensagem. Eu tenho. Então estudem, meus irmãos, estudem. Nós temos um acervo muito grande em nossa igreja de livros sobre saúde. Conselho sobre saúde, conselho sobre regime alimentar, ciência do conviver, medicina e salvação, temperança, são muitos. Então leiam, estudem. E que aqui seja só um pontapé inicial para você tomar uma decisão definitiva na sua vida. Tá certo? Então vamos ver o que ela nos diz em Conselho sobre o Regime Alimentar. A reforma de saúde foi-me mostrado. É parte da terceira mensagem angélica. E está com ela tão intimamente relacionada como está o braço e a mão ao corpo humano. Veja, vi que nós como um povo precisamos fazer um movimento de progresso nesta grande obra. O lascivo apetite torna homens e mulheres escravos, obscurecendo-lhes o intelecto e estupidificando-lhes. Vejam a expressão que ela usa, estupidificando-lhes. Se tornando estúpido. A sensibilidade moral, a tal ponto que as sagradas e elevadas verdades da palavra de Deus não são apreciadas. Então o que ela está dizendo aqui, ó? Ela é parte da terceira mensagem angélica. Ela está assim, ó. A reforma de saúde, ela está interligada com a mensagem do terceiro anjo. Ela não é toda a mensagem do terceiro anjo, mas ela está, ó, bem ligadinha. Tá certo? Antes, pode passar. É o nosso primeiro dever. Nosso primeiro dever para com Deus e para com os nossos semelhantes é o do desenvolvimento próprio. Então eu preciso sair lá e cumprir o ID e falar. Mas antes que isso possa acontecer, eu preciso cuidar o quê? Primeiro, de mim. Cada faculdade com que o Criador nos dotou deve ser cultivada ao máximo grau da perfeição, a fim de podermos fazer a maior porção de bem do que somos capazes. Então as nossas faculdades precisam ser aperfeiçoadas, para que dessa forma nós possamos fazer algo
para o nosso semelhante. Nós necessitamos permitir, primeiro, que o Espírito Santo, ele faça a obra em nós. Então, em quem que tem que começar a obra do Espírito Santo? É no meu irmão? Não, é em mim primeiro. Para que eu possa sair daqui e falar de Jesus para outra pessoa, a obra tem que começar primeiro em mim. Eu não posso falar de algo que eu não estou vivendo. Eu não posso falar de uma coisa que eu não estou sentindo na minha vida. Então, é o nosso primeiro dever. É o desenvolvimento próprio. Pode passar. Não aplicar as leis de saúde é pecado. Forte, né? Eu já escutei várias vezes nas pregações e nas discussões, né? Mas comer carne é ponto de salvação? Ah, mas reforma de saúde é ponto de salvação? Vamos entender. Veja o que ela diz. Tão verdadeiramente é pecado violar as leis do nosso ser, como o é quebrantar os 10 mandamentos. É tão pecado quanto quebrar os 10 mandamentos, quebrar as leis da nossa saúde. No e no outro caso, a transgressão às leis de Deus. Os que transgridem a lei de Deus em seu organismo físico estarão inclinados a violar a lei de Deus proferida no sinal. Então, o que é que ela está dizendo aqui? Que é pecado, meus irmãos. Transgredir as leis de saúde é pecado. E se nós estamos pecando nessas leis, nós não estamos guardando os mandamentos de Deus, como deve ser a característica do remanescente. Se compreendemos que o remanescente verdadeiro, que estará pronto para receber a chuva serôdia e proclamar o alto clamor, o primeiro ponto é guardar os mandamentos. E quando se fala em guardar os mandamentos, não é guardar apenas os 10 mandamentos, ali é um resumo. Ali é um resumo, gente. Mas toda a palavra de Deus é a sua lei. E se eu não faço isso, eu estou transgredindo a lei de Deus. E, consequentemente, me retirando desse povo. Então, se eu não estou me preocupando com isso, nós devemos nos preocupar, porque é ponto de salvação, sim. Pode passar. Foi-me mostrado que se o povo de Deus não fizer o quê? Esforços de sua parte, mas esperar apenas que sobre eles venha um refrigério, para deles remover os defeitos e corrigir os erros, se nisso confiarem, para serem purificados da imundícia da carne e do espírito e preparados para tomar parte no outro clamor do terceiro anjo, serão achados em falta. Então nós precisamos fazer os esforços que Deus nos pede que nós façamos. O refrigério, o poder de Deus, só atingirá os que se houverem para Ele preparado, fazendo o trabalho que Deus ordena. Isto é, purificando-se de toda a impureza da carne e do espírito, aperfeiçoando-se em santidade, no temor de Deus. Pode passar, por favor. Deus requer que o apetite seja o que, gente? Dominado. E que se pratique a renúncia no tocante às coisas que fazem mal. É esta a obra que tem de ser feita antes que o povo de Deus possa ser apresentado diante dele perfeito. Então é fundamental que nós dominemos o nosso apetite. O povo remanescente de Deus, ó, veja aqui ela falando do remanescente de Deus. O remanescente de Deus deve estar convertido. A apresentação desta mensagem visa a conversão e santificação das almas. Então, se nós ainda não estamos colocando em prática isso, essa reforma na nossa vida, nós não estamos verdadeiramente convertidos. Devemos sentir neste movimento a virtude, olha só, a virtude do Espírito de Deus.
A virtude do Espírito de Deus. Virtude do Espírito de Deus? O que quer dizer a virtude do Espírito de Deus? Vamos lá. Vamos abrir. Se quiserem acompanhar por aqui, podem acompanhar. Gálatas 5, 22 ao 24, que diz o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura e o quê? Temperança. Contra essas coisas não há lei, pois aqueles que são de Cristo já crucificaram a carne com as paixões e concupiscências. E o que é a verdadeira temperança? Do que se trata a verdadeira temperança? A verdadeira temperança nos ensina a dispensar inteiramente todas as coisas nocivas e usar judiciosamente aquilo que é saudável. Eu tinha uma concepção errônea sobre o que era temperança antes. Eu achava que temperança era o equilíbrio das coisas. Eu achava que ter temperança era ser equilibrado no comer, no beber, no vestir. Era ter um equilíbrio. Não é. Temperança é retirar, remover tudo que nos faz mal. Só na alimentação? Não, em tudo. No vestir, no comer, no beber, no assistir, tudo na nossa vida deve ser retirado. Tudo aquilo que é nocivo. E o equilíbrio entra aí, ó. O que é bom. Até o que é bom precisa haver um equilíbrio. Não é porque é bom que eu vou fazer em excesso. Tá certo? Eu sei que tomar água faz bem, eu não vou tomar 10 litros de água por dia, né? Eu tenho que saber quanto de água eu tenho que tomar, tá certo? Eu sei que eu devo mudar a minha alimentação, eu vou só tirar aquilo que me faz mal e pronto? Não, eu tenho que começar a ver o que eu preciso comer para que eu possa estar bem nutrido diante daquela ausência daquele outro alimento. Então, se eu deixo de comer carne, eu tenho que ir lá, ó, a internet está aqui para isso. Se você não tem condições de pagar um naturólogo, né, um terapeuta para lhe ajudar, Google, fontes de proteína vegetal, tá? Aparece a lista. Leguminosas, grãos. A gente tá aí, a natureza ela é rica de opções. Então eu vou só tirar a carne? Não. Quando eu deixo de comer a carne, eu tenho que procurar meios que vão suprir a minha proteína. Eu não vou comer batata de manhã, de tarde e de noite, eu vou ter carência de proteína. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá certo? E tudo que a gente vai fazer, a gente tem que ter o equilíbrio. Tá certo? Pode passar. Agora sim, a pergunta que eu fiz a vocês. Se o primeiro ponto é guardar os mandamentos e o segundo é ter a fé de Jesus, o que é ter a fé de Jesus? Vamos ver o que é que ela fala aqui, ó. A definição da fé em Jesus Cristo pode ser dada em poucas palavras. É o ato da alma pelo qual o homem todo se entrega à guarda e controle de Jesus Cristo. Essa é a fé. É isso que é ter fé em Jesus, ter a fé de Jesus. É se entregar completamente à guarda e controle de Jesus Cristo. Ele permanece em Cristo e Cristo habita na alma supremamente pelo quê? Fé. Pela fé. Vocês entendem? O que significa a fé de Jesus? O que significa, em poucas palavras, é render o nosso ser a Jesus Cristo, para que Ele habite em nós de forma completa. Não é de forma parcial, é de forma completa. Todo o nosso ser tem que estar em harmonia com Cristo. Amém. A mente dele tem que estar aqui, ó, na nossa mente. Então, que esse seja o nosso pensamento diariamente, meus irmãos. É pedir que Jesus Cristo ele faça morada em nós. A gente tem que pedir que Deus ele nos esvazie do que não é dele e nos preencha com a presença dele viva em nossos corações e em nossa mente. Amém. Amém. Então, quando nós temos a presença de Cristo habitando permanentemente em nós, nós produzimos frutos. É uma consequência. Quando nós temos a presença permanente de Cristo em nós começamos a produzir frutos. E os frutos do Espírito, eles são uma manifestação visível do caráter
caráter de Cristo em nós. Gente, a temperança, pensem comigo, tá certo? A temperança, ela é a base da reforma de saúde, tá certo? É a temperança. Quando nós rejeitamos essa mensagem e nós escolhemos pecar conscientemente, porque Deus ele não leva em consideração o tempo de ignorância. Então, se até hoje eu não me deparei com essa mensagem, eu não conhecia, eu não sabia, eu não entendia, Deus não vai me condenar, Deus não vai me julgar por conta desse tempo de ignorância. Deus vai começar a julgar o que você sabe. Então, a partir do momento que nós nos deparamos com essa mensagem e nós rejeitamos, nós estamos sendo negligentes. E aí, dessa forma, nós estamos impedindo que Cristo desenvolva o caráter dele em nós. Quando nós rejeitamos essa mensagem, nós estamos dizendo assim: não quero ter o teu caráter, não quero desenvolver o caráter teu em mim. É isso que nós estamos fazendo. E consequentemente nós deixamos de fazer parte de que povo? O povo remanescente. Quando nós rejeitamos que Deus desenvolve em nós esse caráter, nós deixamos de ser o povo remanescente. Porque nós estamos deixando de ter a fé de Jesus. Pode passar. Não podemos amar, preste atenção, não podemos amar o Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento e com todas as nossas forças, enquanto estivermos amando o nosso apetite, nossos gostos, mais do que amamos o Senhor. Quando nós amamos mais o nosso apetite, os nossos gostos, mais do que o Senhor, está tudo errado. Estamos diariamente reduzindo nossa força para glorificar a Deus, quando é certo que Ele reclama toda a nossa força e todo o nosso entendimento. Então é diário, meus irmãos, é diário. Quando nós amamos mais essas outras coisas do que a Deus, nós estamos reduzindo a força para glorificar Ele. Pode passar. Quais são os efeitos, né, dessa reforma sobre o discernimento e a decisão? Veja o que ela diz aqui. Tudo que nos diminui a força física, tudo. Então, se eu como algo que está afetando o meu físico, enfraquece também o quê? A mente. A mente, ela está conectada com o restante do nosso corpo. Se nós temos um intestino sujo, nós temos uma mente embotada, uma mente obscura, uma mente cansada, enfadada, uma mente que não é capaz de discernir entre o quê? Entre o bem e o mal. Isso é muito sério. Ficamos menos aptos para escolher o bem e temos menos força de vontade para fazer aquilo que sabemos ser justos. Então, quando nós condescendemos com o nosso apetite, nós estamos enfraquecendo a nossa moral, enfraquecendo a nossa mente e ficando menos aptos para discernir entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. E a nossa espiritualidade vai lá para baixo. Gente, a nossa mente, uma mente limpa, só deriva de um corpo limpo. Não tem como um corpo sujo ter uma mente limpa, é impossível. Impossível. E muitas pessoas ainda têm a ousadia de dizer que reforma de saúde não é ponto de salvação. Vocês acham que não é ponto de salvação? Depois de tudo que a gente já leu aqui, o sexto mandamento também, né? Não matarás. Você mata o seu próximo. Se vocês tiverem a oportunidade, complementando o que a Dani disse, se vocês tiverem a oportunidade, depois leiam o capítulo Patriarcas e Profetas, que fala, logo no comecinho, que fala sobre os mandamentos. Ela faz uma explanação de cada mandamento. Ela fala o que é não matar. Não matar não é eu ir lá e assassinar uma pessoa, não. Se eu estou matando o meu corpo através da alimentação, é uma transgressão da lei de Deus. Se eu estou prejudicando o meu corpo, se eu estou matando o meu corpo, eu também estou pecando. Tá certo? É uma transgressão do sexto mandamento.
do não matarás. Por isso que eu disse a vocês que a lei de Deus ela é um resumo. Os 10 mandamentos, né? Melhor dizendo, é um resumo de toda uma grandeza da palavra de Deus. E assim, como você falou, você não só mata quando você come de forma errada, mas quando você deixa de comer aquilo que seu corpo necessita, você também está matando. Como você falou, eu deixei de comer carne, mas agora eu devo substituir a carne por leguminosas, né? Então, isso é uma forma de matar também, não comer aquilo que Exatamente. precisa comer. É por isso que nós temos que cuidar da nossa alimentação, não apenas retirando o que nos faz mal, né? Esse tema eu acho muito importante, porque ele vai de encontro com o que a gente quer, não é? O nosso eu querendo dominar, no lugar de deixar Jesus dominar nossas escolhas. Aí então isso incomoda muito a gente, quando a gente ouve essas coisas, porque a gente está aqui pensando, mas eu quero comer isso, mas eu quero assistir isso, mas eu quero fazer isso. Isso é o que a gente quer, mas será que é o que Deus quer? Quando ela estava falando, eu estava pensando aqui a respeito disso. Isso é a nossa carne dominando a gente. Isso é a gente estar na carne. Não... Vejam, como foi que o pecado entrou no mundo? Pense comigo. Qual foi o primeiro pecado? Foi o apetite. Eva caiu por conta do apetite. O inimigo ele foi no alvo. Apetite, o ser humano caiu pelo apetite. E hoje, o inimigo ele tem colocado nas nossas mesas cada vez mais coisas que nos deixam pior. E ele vem destruindo o ser humano cada vez mais através do apetite. Cada vez mais. E a tendência é só piorar. Pode passar. Então, pensando nisso, qual seria a dieta ideal? Qual é a dieta ideal para o nosso povo? Né? Qual é a dieta ideal? Vamos ler. Se jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade, esse tempo é quando? Agora, meus irmãos. Então, quando alguém chegar para você e disser assim, mas Jesus comeu peixe. Jesus comeu peixe. Os patriarcas comiam carne. Nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo os últimos dias da história dessa terra. E o que nós fazemos hoje, a última verdade presente, nós estamos vivendo, pregando a última verdade presente. E Ellen White fala aqui: jamais houve tempo em que o regime alimentar devesse ser da mais simples qualidade. Esse tempo é quando? Agora, meus irmãos. É agora que a gente precisa levar isso em consideração. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Não devemos. Ela disse aqui, não é de vez em quando, não. Não devemos pôr carne diante dos nossos filhos. Sua influência é excitar. Veja qual é a função da carne: excitar e fortalecer as mais baixas paixões, tendo a tendência de amortecer as faculdades morais. Então veja o que é que a carne tem feito com as nossas famílias, excitando e fortalecendo as mais baixas paixões. Deus ele permitiu que o ser humano comesse carne. Ele permitiu. Mas não era o desejo dele, não era o desígnio dele para o ser humano. Ele permitiu pela dureza do coração das pessoas. Quando Moisés libertou as pessoas do Egito, né? Quando Deus libertou através de Moisés as pessoas do Egito, Deus não queria que as pessoas comessem carne. O que é que vinha do céu? O maná, meus irmãos, o pão do céu vinha para eles. E o que foi que o povo fez? Pediu carne, pediu as carnes, as panelas do Egito. As pessoas sentiram falta das carnes do Egito. Por quê? Porque estava contaminado, porque estava cheio de impureza. E Deus ele foi lá e permitiu. E veja quanta desgraça trouxe sobre o povo. Deus ele tolerou muitas coisas ao longo dos anos. E ele vem tolerando até hoje. Mas hoje nós estamos vivendo o tempo do fim. Nós estamos vivendo a mensagem do terceiro anjo. E essa mensagem, olha o que a gente leu antes, ela está o quê? Com a mensagem de saúde, conectada. Nós precisamos ter uma mente limpa, uma mente que possa estar apta para receber as mensagens de Cristo.
Uma mente limpa, para que o Espírito Santo possa habitar na nossa vida, de verdade. Amém. Tá certo? Aqui, pode passar, Rodrigo, por favor. Veja o que diz aqui também. Se planejamos sabiamente os artigos conducentes à boa saúde, podem ser obtidos em quase todas as terras. Veja só o que é que a serva diz aqui, ó. Os vários artigos preparados de arroz, trigo, milho e aveia são enviados para toda parte, bem como feijões, ervilhas e lentilhas. Estes, juntamente com as frutas nacionais ou importadas, e a quantidade de verduras que dão em todas as localidades. Ó, veja se ela não está descrevendo aqui como deve ser a nossa dieta. Ó, arroz, trigo, milho, aveia, frutas, feijões, ervilhas, lentilhas, verduras. Oferecem a oportunidade de escolher um regime dietético que completo. Não é um regime incompleto. Isso aqui, ó, veja isso, resume, anotem aí, ó. Conselho sobre regime da página 48. Um regime completo, sem o uso de alimentos carnes. E ainda tem mais, que eu não podia trazer tudo, porque senão a gente ia passar a manhã inteira aqui estudando sobre isso. Mas ela diz também na palavra de Deus que não existe não existe fraqueza muscular sem carne. Como as pessoas, tá fraco. Se tá fraco é porque não tá fazendo uso desse aqui, ó, que Deus disponibilizou da terra pra gente. Se tá fraco não é porque tirou a carne, é porque não tá fazendo uso adequado do que Deus disponibilizou para nós. Amém. Tá certo? Mas vamos lá. Será que todas essas reformas são verdadeiras? Agora eu quero que vocês reflitam comigo. A gente está quase chegando no fim. Reflitam comigo. Será que todas essas reformas são verdadeiras? Pode passar. Sim. Reforma do coração. A verdadeira reforma. Veja o que diz aqui. As circunstâncias não podem operar reformas. O cristianismo pressupõe uma reforma do quê? Do coração. O que Cristo opera no interior será manifesto no exterior, sob os ditames de um intelecto convertido. Não adianta eu sair daqui e querer fazer uma reforma de saúde, uma reforma do vestuário, uma reforma do que eu vou ler, do que eu vou ouvir, se eu primeiro não fizer uma reforma onde? No meu coração. A primeira e verdadeira reforma tem que vir de dentro da nossa mente. Tá certo? O plano de iniciar pelo exterior e procurar interiormente tem sempre falhado. Tá vendo? Acontece ou não acontece de alguém querer começar por fora? Acontece, mas dá certo? Não, vai falhar. Se a gente tentar fazer a reforma de forma externa primeiro, sem antes trabalhar o interior, sem trabalhar a nossa mente, o nosso coração, não vai funcionar. O plano de Deus para vós é começar na própria sede de todas as dificuldades. De onde é que surgem as nossas maiores dificuldades, os nossos maiores desejos? Tudo de onde? Do nosso coração. E então do coração onde jorrar os princípios da justiça. E a reforma ela será tanto externa como interna. Então saiam daqui com isso em mente. A primeira reforma precisa ocorrer aonde? No nosso coração. A gente precisa permitir que Deus trabalhe na nossa mente e transforme o nosso coração. Olha uma coisa interessante. Porque esse texto fez uma lembrar disso, eu não podia ficar sem falar para vocês, porque eu acho que como igreja a gente deve ver um momento. A minha família, eu, Isabela e as crianças, eu sempre tentei deixar de fazer muita coisa por mim mesmo. Exatamente como esse texto está falando. Tentando de mim mesmo. E nunca consegui. Mas depois que a gente começou, olha a reforma do coração. Fazer todos os dias o culto matinal e à noite. E a gente começou a fazer. E Jesus começou a viver na minha vida com mais presença. Tudo isso ficou fácil. Os irmãos falaram para mim, tipo, o Nilton que entrou agora, falava, isso é fácil. Fazer essas coisas é fácil, não é difícil. Quando a gente está com Cristo, tudo se torna fácil. Ele não fala que o jugo é suave, né? Só que ninguém entende esse jugo suave, né? Até você seguir isso aí. Então
pra gente seguir, pra gente começar a limpar o coração por dentro, como a mente, o coração e por dentro, a gente tem que começar a fazer essa coisa. Se não fizer, jamais vai alcançar a vitória. E eu falo isso por experiência própria. E a Bela é testemunha, né, Bela? Que a gente só conseguiu começar a fazer as coisas mais corretas. A gente, então, Jesus, depois que ele começou a reforma no coração, que foi buscar Deus insistentemente todos os dias, sem parar. E é isso que Deus quer, né? Quando dentro da gente, nessa e a gente consegue. Puxando o gancho do que os falou, que é só fazer um comentário para vocês sobre, porque, assim, né, ampliar o que ele está falando. Gente, eu sou nutricionista desde 2016. É a minha profissão, né? Formação, eu sou nutricionista. Mas eu nunca aceitei a mensagem de saúde. Eu nunca tinha aceitado a mensagem de saúde. Vou ser muito franca com vocês. Eu tinha muita resistência em mudar. Sou da igreja desde os 7 anos de idade, mas nunca tive facilidade de aplicar na minha vida a reforma de saúde. Por que eu não tinha essa facilidade? Por quê? Eu sou nutricionista, eu fiz curso de naturologia. E por que eu não fazia se eu sou um profissional da área? Por quê? É aí onde entra, porque eu estava começando pelo lugar errado. Eu sempre tentei começar as reformas na minha vida pelo exterior. Eu queria deixar de comer carne porque eu sabia que fazia mal. Vou parar de comer carne porque me faz mal, porque as doenças vão vir, porque isso, porque aquilo. Mas deixa eu contar uma coisa para vocês. Há alguns meses atrás, Deus trabalhou, já contei esse testemunho para vocês em outras mensagens, em outras pregações. Mas eu vou só confirmar aqui com vocês o que aconteceu comigo. Há alguns meses atrás eu comecei a estudar sobre justificação pela fé. Eu comecei a entender sobre esse assunto que eu não entendia. Eu já tinha ouvido falar, mas eu nunca tinha compreendido de verdade. E eu comecei a aprender sobre a justificação pela fé. E Deus, ele foi me transformando de forma muito progressiva. Gente, eu não estudei sobre alimentação, eu não estudei sobre vestuário, eu não estudei sobre nada dessas coisas, eu não estudei sobre a educação dos filhos, eu não estudei sobre vida no campo, eu não estudei sobre isso. Eu comecei a estudar sobre Jesus. Eu comecei a procurar entender sobre a justificação pela fé. Como que eu posso ser salvo? Porque por muitas vezes eu olhei para o céu e disse, vou me perder. Quando eu vi as coisas assim, eu dizia, não tem, é impossível, não tem como ser salva. Não tem, é impossível. Eu olhava para os irmãos, eu dizia, meu Deus, eu não vou conseguir. Eu não consigo parar de comer carne, minha gente. Eu não consigo, eu dizia dessa forma. Eu não tenho força. Eu já disse várias vezes, se for depender disso para me salvar, eu vou me perder. Inclusive, quando eu comecei a fazer meu devocional com frequência, porque se vocês acham que devocional é a gente pegar a Bíblia aqui, vou estudar a lição aqui rapidinho, pronto, agora eu vou trabalhar, tá errado. A gente precisa meditar na palavra de Deus sem pressa e com o coração aberto. Se Cristo não for o primeiro na nossa vida, a gente não consegue. Então o que aconteceu comigo? Eu disse, vejam o que eu fazia. Como muitos sabem, eu treinava muito, né? Ia para academia, gostava muito de treinar, passei mais de 2 anos nesse ritmo, então eu comecei a fazer uso do café de forma contínua na minha vida. Eu sabia que fazia mal, eu sabia que Deus falava que não era para tomar, e eu tomava. Só que antes eu tomava assim, de formas isoladas, assim, uma vez ou outra, mas aí quando eu comecei a treinar, eu comecei a sentir a necessidade de tomar o café. Então eu comecei a tomar de forma indireta através de suplementação, né? Vou tomar aqui um pré-treino é cafeína pura, minha gente. Comecei a tomar cafeína, aí parei de tomar cafeína pura, comecei a tomar o café todo dia. Realmente eu não tomava todos os dias, mas tomava dia sim, dia não. A cada 2 dias eu tomava de manhã. E por incrível que pareça, quando eu comecei a fazer o meu devocional, eu disse até
Eu botava meu devocional, minha Bíblia aqui na mesa, ia para ali, preparava meu café, minha xícara e vinha fazer meu devocional com uma xícara de café na mão. Dessa forma. Comecei a fazer meu devocional 4 horas da manhã com uma xícara de café na mão. E aí Deus começou a me incomodar, né? Sem que eu estudasse sobre o tema, ele começou. Isabela, tá errado. Isabela, começou na minha mente. E sem que eu percebesse, eu comecei a parar de preparar o café. E aí um belo dia, eu não sei exatamente como foi. Eu sei que eu olhei para mim. Eu pensei assim, não vou mais tomar café. Eu não pedi a Deus que me libertasse do café. Eu não pedi a Deus que me libertasse da carne. Mas quando eu comecei a pedir que Ele habitasse no meu coração e fosse um só comigo, Ele começou a tirar as coisas da minha vida. Ainda tem, meus irmãos, e vai ter até Jesus voltar. Muita coisa que eu preciso melhorar na minha alimentação, porque se a gente estudar sobre isso, você vê que são muitas coisas. Não é só isso ou aquele, esse ou aquele alimento que a gente deve retirar. Eu não posso comer mais carne, não posso tomar mais café. Não é isso. A gente tem que mudar muitas coisas. Ela explica tudo direitinho. Por isso que eu disse a vocês, leiam, estudem. Mas ela fala de chás estimulantes, ela fala de café, ela fala de queijo, ela fala de leites e derivados, ovos, industrializados, açúcar. São vários pontos. Ela fala de tudo. Fala sobre frequência alimentar, sobre horários, sobre outros remédios da natureza que a gente tem que aderir na nossa vida, que são água, descanso, exercício e todos esses que vocês já conhecem. Então a reforma de saúde, meus irmãos, não é tirar alimento A ou B da nossa alimentação. É mudar todos os pontinhos que a gente precisa mudar para que nós possamos, através da nossa vida, glorificar a Deus. Amém. Por fim, meus irmãos, a reforma, ela precisa acontecer de dentro para fora, de forma completa, tá certo? Não rejeitem mais essa mensagem, como eu rejeitei por muitos e muitos anos. Deus ainda está efetuando muitas reformas na minha vida, muitas, e vai ser assim até Jesus voltar, diariamente, porque as nossas mudanças são diárias. Mas permitam que Deus faça essas reformas em vocês, para que nós possamos ser esse povo remanescente que Deus nos chamou para ser. Para que nós não sejamos essa igreja, a igreja de Laodiceia, morta. Amém. Nós não sejamos, mas que nós sejamos verdadeiros remanescentes de Cristo. Amém. Seja no comer, seja no beber, seja no vestir, seja na missão lá fora, seja no nosso jeito de falar, seja no nosso agir. Só vai acontecer do jeitinho certo se permitirmos que Cristo habite em nós. Amém. Vou ler o último textinho para vocês, pode passar. Que diz o seguinte: nossos hábitos no comer e no beber e no falar, vou complementar, tá certo? Porque aqui ela está falando só sobre alimentação, mas ela, em outros textos ela fala. Então, nossos hábitos no comer, no beber, no falar, no agir, no pensar, todos os nossos hábitos mostram se somos do mundo ou se estamos entre aqueles a quem o Senhor, com a sua poderosa cunha da verdade, separou do mundo. Amém. Então que a gente saia dessa igreja hoje, saia daqui hoje com esse pensamento de sermos separados do mundo. Não é fácil. Não é fácil. A vida cristã, Jesus não disse que ia ser fácil. Jesus não disse que no mundo nós teríamos aflições. Nós vamos ter. Mas nós precisamos sair daqui, permitindo que o Espírito Santo trabalhe na nossa vida. Que Jesus faça habite em nós. Estudem sobre a vida de Cristo, estudem sobre a justificação pela fé. Nós precisamos permitir que Jesus nos transforme de dentro para fora. Amém. E que nós sejamos verdadeiros remanescentes. Amém? Vamos cantar mais uma vez aquele louvor que a gente cantou no início. Vitória. No nosso cenário. Que seja.
tudo entregarei. Número 302. Vamos ficar de pé. Façam desse louvor uma oração. Entregue nas mãos de Cristo tudo que há em você, todo o seu ser, toda a sua vida. Entregue nas mãos de Cristo, para que Ele possa fazer a obra que tem que ser feita. Paizinho querido, obrigada, Senhor Jesus, por ter falado aos nossos corações nessa manhã, sábado. Senhor Deus, tem misericórdia de nós, Pai. Nós sabemos, nós reconhecemos o quão miseráveis nós somos, o quão fracos nós somos, o quanto nada nós podemos por nós mesmos, Senhor Deus. Senhor, nós precisamos de Ti. Por favor, Paizinho, ajude-nos nessa jornada de preparação, de santificação, de aperfeiçoamento, que a Tua mão esteja nos conduzindo nos Teus caminhos, Senhor Deus. Que nós possamos, Senhor Deus, estar todos os dias nos esvaziando e permitindo que o Teu Espírito Santo efetue a obra em nós, para que o Senhor Jesus possa fazer morada na nossa vida, nas nossas mentes, nos nossos corações, Pai querido. Perdoa-nos, Senhor Jesus, pela nossa negligência. Perdoa-nos pelo tempo de ignorância. E que nós possamos, Senhor Jesus, diariamente escolhermos fazer parte do povo remanescente, do
povo que vai proclamar o alto clamor. Senhor Jesus, nos prepara para receber a chuva serônia, Senhor Deus. Nos prepara para o derramamento do Teu Espírito Santo de forma completa nas nossas vidas, Senhor Deus. Efetua, Paizinho, a reforma no nosso coração em primeiro lugar, para que dessa forma o Senhor Deus possa estar efetuando as reformas que são necessárias, para que nós estejamos preparados para isso, Senhor Deus. Amém. Nos leve em paz e segurança aos nossos lares. E que nós, como igreja, não saímos daqui vazios, que nós não chegamos em casa, esqueçamos tudo que aqui foi falado, mas que o Teu Espírito Santo nos incomode dia após dia a fazer a Tua vontade, Paizinho. Nós não merecemos nada, nós não somos nada, mas graças à Tua justiça, pela fé em Ti, nós recebemos, Senhor Deus, a Tua presença em nós e o perdão dos nossos pecados que vem de Ti, Senhor Deus. Obrigada, Senhor Deus, por tudo que o Senhor fez por nós, por ter vivido aqui nessa terra e suportado tamanhas aflições, tamanha dor e ter carregado em seus ombros, Paizinho, um pecado que é nosso. Obrigada, Pai querido, e nos ajude a glorificar o Teu nome com a nossa vida até a Tua volta. Fortalece essa igreja de Bom Jardim. Fortalece cada família aqui representada. E que o Teu Espírito Santo esteja em nosso meio. Nos dá um sábado na Tua presença com sabedoria para honrarmos o Teu dia da forma correta, Senhor Deus. É isso que nós te pedimos e já te agradecemos em